Queridos irmãos, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, e a espiritualidade maior que dirige esta casa, nos inspirem, nos abençoem e transformem este nosso encontro em mais uma ceia espiritual, de modo que o pão do Evangelho seja novamente multiplicado e distribuído a todos nós aqui presentes. O tema da tarde de hoje: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Bem, nós já sabemos que fora da caridade não há salvação. Allan Kardec nos deixa claro que o Evangelho é um roteiro, é o roteiro, e não apenas mais um roteiro. O roteiro que nos conduzirá seguramente ao nosso destino, que é a conquista da perfeição e a nossa gloriosa entrada no Reino dos Céus. Allan Kardec trabalhou o Evangelho segundo o Espiritismo de modo muito didático e minucioso. Não deixou nada que pudesse nos dificultar nesta nossa caminhada em direção a Deus. Por isso ele criou este capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O que nos diz, na prática, este capítulo? Este capítulo vem nos dizer como devemos fazer a caridade. Se fora dela não há salvação, é importante que saibamos como devemos fazer a caridade. E nós vamos fazer com vocês um raciocínio em cima do texto primeiro de Jesus, que está registrado em São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Portanto, faz parte do Sermão do Monte. Vamos ver o que disse Jesus sobre isso, e Kardec trouxe, então, para a sua análise neste capítulo 13. Jesus disse assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. É a indagação que a gente faz. Tem que fazer a caridade escondido? A resposta é não. Porque Jesus, ele dá o fundamento, ele diz: não cuideis. Aliás, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. O X da questão é esse. Não devemos fazer nada, não fazer a caridade, com a intenção de que os outros vejam. Esse é o cerne da mensagem de Jesus, porque aí é que está a nossa intenção. Então, se eu fizer um ato de caridade, mas com o objetivo de que os outros vejam o que eu estou fazendo, ele diz assim: tendes cuidado. E por quê? Ele fala: pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. E aqui é muito interessante. Ele está nos dizendo, para que nós entendamos que quem faz a caridade com o objetivo de que as pessoas vejam o que ele está fazendo, não vai receber nada no reino dos céus. E vamos continuar o texto para a gente entender. Assim, disse Jesus, quando derdes esmola, não façais tocar
a trombeta diante de vós. Ora, tocar a trombeta é chamar a atenção. É chamar a atenção. E aqui vai além do fazer perante as pessoas. Ele está dizendo aqui para nós: assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós. E ele continua: como fazem os hipócritas. Ele está dizendo que aquele que pratica a caridade e faz estardalhaço, procura fazer barulho, chamando a atenção, é um falso. Ele diz: é um hipócrita. Está praticando uma falsidade. E olha como isso é grave. Porque Deus, Ele vê tudo que nós fazemos. Ele sabe tudo que nós fazemos. Conhece as nossas intenções. Então ele diz, como faz os hipócritas nas sinagogas, que são os templos religiosos da época de Jesus, lá em Jerusalém e na Judeia, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Então ele está dizendo que esse que faz a caridade e procura tocar a trombeta, ou seja, chamar a atenção das pessoas, a única coisa que essas pessoas estão desejando é que elas sejam louvadas, destacadas, reconhecidas como pessoas boas. No fundo, elas estão se autopromovendo, fazendo uma propaganda de si mesmos. Não tem caridade nenhuma. Porque observem, aquele que está recebendo também está sendo visto, está sendo observado, e com isso está sendo muitas vezes humilhado. Você, na verdade, está usando aquele que necessita, que carece, para se autopromover. Dá para entender isso? Que Jesus está dizendo, deixando muito claro para a gente, para que depois, ao chegar no mundo espiritual, não venhamos dizer: ah, mas eu não sabia que não podia ser assim, que eu realmente fiz a caridade, eu fiz alguma coisa. É melhor fazer alguma coisa que não fazer nada, de fato. Mas quando a intenção é fraudar, é enganar, é tirar proveito, isso há maldade. Percebe? E aí é que está o grande mal naquele que faz com essa intenção. Digo-vos, continua Jesus, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. E qual é a recompensa? É de aparecer, é de se propagar, é de se elevar diante dos homens. Ele fala: já recebeu a sua recompensa, que nós hoje sabemos já, os espíritas principalmente, que existe uma lei natural, que se chama lei de causa e efeito, que nós recebemos tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e é na medida exata, inclusive nas intenções. Por isso que se diz: olha, Deus sabe de tudo. Então, se a gente pensa que engana Deus, nós é que estamos enganados. Nós não enganamos. Esse sentimento de se autopromover, vamos dizer assim, ele macula o ato da caridade. Esse ato deixa de ser puro, deixa de ser nobre, deixa de ser digno, para ser indigno. E continua Jesus: mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, a nossa mão esquerda não deve saber aquilo que faz a mão direita. Na linguagem popular, ele diz assim: o fulano dá com a mão e tira com a outra. Já ouviram? Na verdade, a gente estica as duas mãos. Uma escondida, que é a que está tirando. Ou seja, fazemos tudo, mas para obtermos mais vantagens ainda do que aquilo que nós estamos realizando. Então ele continua:
é a nossa mão esquerda, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Fica parecendo que Deus está de plantão olhando para cada um de nós. Não é assim? Observando o que a gente faz. Mas não é isso. Deus age através das suas leis, que são inúmeras as leis. Começando com a lei de amor, que é a maior de todas, é a Constituição Divina, e todas as demais leis naturais que regem o universo inteiro. E agora nós vamos, então, aos comentários de Allan Kardec sobre esse texto que nós acabamos de ler. Kardec começa assim: há grande mérito em fazer o bem sem ostentação, ou seja, sem ostentar, sem colocar em evidência, sem querer aparecer. Ele fala que há um grande mérito. Esse é o primeiro ponto que destaca Allan Kardec. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Olha como Kardec aprofunda. Ele está dizendo o seguinte, para nós, que há grande mérito em fazer sem ostentar, sem tocar a trombeta, sem querer aparecer. E aí ele vem agora com uma profundidade imensa. Ele diz assim: constitui sinal de, assim, ele diz assim, ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Ou seja, não só não fazer trombeta, mas fazer tudo para que ninguém veja. É certo? Ele fala, isso é muito maior ainda, você ajudar as pessoas e fazer tudo para que ninguém perceba que você está ajudando. Deu para entender que isso é mais profundo? Você só não quer se promover, mas não quer expor aquele que você está ajudando a situações vexatórias. Que ele diz aqui, constitui, ou seja, ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Você esconder o bem que você faz. Ficar só para você e para aquele que está recebendo. Isso, a caridade vai ficando cada vez mais pura, mais verdadeira. Porque é assim, meus irmãos, alguns ainda fazem a caridade, dão esmola, como se diz, tocando a trombeta. É muito comum, às vezes até na família. Alguém ajuda um irmão e esse sai contando para a família inteira, olha, eu quero fulano. Se não sou eu, ele passa fome, passa dificuldade. Trombeteando ele mesmo, fazendo a propaganda daquilo que ele faz. Mas aqui, Kardec está dizendo que é muito mais meritório você esconder. Não permitir que ninguém veja. Porque ele já disse aqui, Jesus, que Deus está vendo, não disse? Então ele fala assim, constitui sinal incontestável de grande superioridade moral. Veja, está dizendo que quem, na verdade, oculta a mão que dá, para que ninguém saiba, demonstra uma grande superioridade moral. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, na verdade, nós caminhamos para esse tipo de caridade. Nós sabemos que somos criados por Deus simples e ignorantes e destinados à perfeição. Mas para que nós cheguemos à perfeição, nós temos um longo caminho a trilhar, né? Muitos vícios a vencer, a ignorância a ser iluminada. É assim que funciona. E por isso é que a análise vem trazendo as diversas atitudes que nós costumamos ter. E ele continua, porque para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, ou seja, a pessoa comum, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Ele está dizendo que para fazer isso, para fazer o bem, ocultando a mão que doa, tem que estar acima da humanidade.
Por que ele fala acima da humanidade? É porque nós sabemos que a humanidade terrena ainda é imperfeita. Somos um mundo de provas e expiações. Então, colocar acima da humanidade é colocar-nos acima das pessoas comuns. É isso que ele está nos dizendo, que é não permitir, não deixar, pelo menos se esforçar, para que as pessoas não vejam o bem que nós estamos fazendo. Olha, numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens. Olha como é interessante. Ele está dizendo que quando nós fazemos o bem, mas escondemos a nossa atitude para que os outros não vejam que nós estamos fazendo bem, ele está dizendo para nós aqui que isso significa renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens. Satisfação. Ora, satisfação não é felicidade, está longe da felicidade. Como nós somos criados simples e ignorantes, tudo desenvolve. Satisfação, prazer, são germes da felicidade. Ele está dizendo que para que a pessoa haja desse modo, não expondo ninguém, além de não expor, esconder a mão que está doando, né, tem que renunciar, que ele diz aqui, renunciar à satisfação do testemunho das pessoas. Porque quando a pessoa faz para que os outros vejam, ele tem satisfação em fazer isso. Ele tem prazer em fazer isso. Os vícios têm essa característica. Por isso que o vício arrasta. Por isso que as pessoas se viciam. Existe o vício do orgulho. Você já viu o vício do orgulho? O orgulhoso, ele faz o seguinte: ele humilha o outro, põe o dedo no nariz do outro, fala palavrões, humilha, e depois ele fica repetindo isso para os amigos, os parentes. Olha, porque o fulano chegou e eu botei, você sabe com quem você está falando, você não serve. Por que ele faz isso? É porque ele tem prazer, satisfação em repetir aquele momento, aquela atitude. Dá para entender isso? Eu falo que quem faz isso fica ruminando o vício. Você sabe que é ruminar, né? Tem animais que ruminam, né? Ficam remastigando a comida. Então, o orgulhoso, ele rumina o prazer, a satisfação do seu orgulho. Fica contando. Uma coisa horrível, feia, mas ele acha bonito, por causa do orgulho. E ele continua aqui, então, satisfação da testemunha dos homens. E esperar a aprovação de Deus. Será que Deus aprova isso? De modo algum. Mas vamos lá. Kardec então continua. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao sufrágio divino, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Ou seja, o sufrágio é a eleição, né? A gente sabe, né? Eleger. Aquele que está mais interessado em se eleger perante os homens, não é a eleição do cargo, não. É de se promover pessoalmente, socialmente, economicamente. Ele fala, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Porque ele está muito mais preocupado que os homens reconheçam a sua grandeza, que ele é generoso, que ele é caridoso, e esquece de Deus, que ele nem está aí para Deus, não está preocupado. Porque isso são estágios do nosso caminhar evolutivo. Olha, e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura. O que é dar mais valor à vida presente? Olha, uma grande quantidade de pessoas ainda preza muito mais a vida aqui do que a vida espiritual. Tanto que podemos dizer que a maioria morre de medo de morrer, não é assim? Isso não quer morrer de jeito nenhum. Quando morrer é uma benção.
Morrer é bom, é voltar para casa, é retornar à nossa pátria espiritual. Mas aquele que é mais apegado à vida física, à vida material, ele não quer saber de vida espiritual, mesmo que vive, de morrer, né? A gente ouve as pessoas como se essa pessoa não fosse morrer. Continua Kardec. Quantos há que só dão na expectativa de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Então tem pessoas que ele doa, mas ele faz questão que recebeu, saia dizendo para os outros que ele recebeu, que o outro é generoso, é caridoso. Isso humilha a pessoa. E ele está dizendo aqui, Kardec, quantos há que só dão alguma coisa, na expectativa de que aquele que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido. Esse, meus irmãos, não tem mérito nenhum no reino dos céus. Já recebeu. O que ele queria não era que o outro divulgasse que ele é bom, que ele é generoso, que ele é caridoso. Já recebeu. É o que está dizendo Kardec para nós. Olha, que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. O que ele está dizendo para a gente? Que esse tipo de pessoas, perante as multidões, perante inúmeras pessoas, dariam até uma certa fortuna. Porque o que ele quer é que os outros vejam. E se ele der uma fortuna grande, o nome dele vai crescer ainda mais. E ele disse que sem ninguém por perto, não daria sequer uma moeda para essa pessoa. Porque o objetivo dela é a autopromoção. Percebe? Isso não é caridade. Isso, na verdade, como disse aqui, é humilhar o próximo. É obter vantagem da desgraça do outro, do sofrimento alheio. Foi por isso que Jesus declarou, diz Kardec, os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. É que a lei de causa e efeito, ela atinge a nossa intenção. Esse é o detalhe. A gente sabe que a lei de causa e efeito é aquela que controla tudo. Que tudo que semeamos, nós colhemos. Mas ela não vai só no ato. A lei de causa e efeito controla a nossa intenção. E é bom que saibamos disso. Porque se controla a nossa intenção, não importa se tem alguém vendo. Porque esta lei, ela vai reger não só o nosso ato, mas a intenção com que nós praticamos esse ato. E o que quis dizer Jesus, como fala Kardec aqui? O que você faz com determinada intenção, você vai obter o que você intencionou. Não tem mais nada a receber. Muito bem. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Na verdade, você comprando para você mesmo, percebe? A glorificação dos homens. Deus não lhe deve mais nada. Só lhe resta receber a punição do orgulho. Punição do orgulho. Como é que funciona isso? Às vezes a gente ouve dizer assim, fulano não tem consciência não, esse aí, ó. Inclusive existia em cima desse raciocínio a ideia de que havia pessoas que eram ruins por natureza, que não tinham conserto. Por isso é que ia para o inferno. De lá jamais sairia. Era o nosso raciocínio. Mas como é que funciona isso aqui? Funciona assim, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é bom. Não coloca fardo pesado em ombros fracos, só dá o frio conforme o cobertor. Ele diz aqui, olha, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Como isso funciona?
funciona dentro de um processo natural, divino. Você faz isso com as pessoas? Ou alguém de nós age dessa forma? Podemos passar aí, talvez, 1000 anos fazendo isso. 2000, 10.000, podemos. Mas estejamos certos que um dia, o bem germinará dentro de nós. Mesmo quando nós fazemos o mal. Porque o mal, ele chega a um ponto que a gente não suporta mais praticá-lo. O bem jamais acontece isso, a saciedade, o bem não. O bem nós fazemos eternamente, jamais cansamos dele, cada vez mais ele nos proporciona maior dose de felicidade. Já o mal é da natureza, é da lei divina. Chega um ponto que não suportamos mais. Aí é quando ele está falando do orgulho, porque a caridade feita desse modo é orgulhosa, porque humilha o próximo. E quando o bem germinar dentro de nós, começa o nosso processo de melhoria. O nosso processo começa. Nós começamos a entrar num processo de profundo sofrimento. Até que venha em nós um outro estágio da nossa melhoria, da nossa transformação, que é o estágio em que nós nos arrependemos de tudo isso que nós fizemos. Nós nos arrependemos e Deus espera que nós nos amadurecemos. Por isso que nós, às vezes, achamos que nada vai melhorar, que nós somos apressados. Queremos que tudo aconteça rapidamente. Mas olha, meus irmãos, esse ensinamento de Jesus, e que Allan Kardec detalha aqui para nós, ele é muito interessante. O que acontece assim? Dá a ideia de que a gente faz o bem aqui e vai receber no reino dos céus. Não é essa a ideia? Mas não é assim não. É lógico que vamos receber sim no reino dos céus. Mas nós já recebemos um grau de felicidade sempre que nós fazemos a caridade pura. Porque Deus não barganha conosco. Não é assim. Deus vai e nos paga o bem que a gente fez aqui. Não é desse modo, não. É que nós vamos desenvolvendo de tal modo a capacidade de fazer o bem, que chega um ponto que nós somos felizes apenas por fazer o bem. Em cada ato de bondade, em cada gesto de caridade, nós sentimos a felicidade vibrando intensamente dentro de nós. É no momento, dá para entender isso. Porque o Espírito, quando ele atinge a perfeição, ele só pratica o bem. A caridade, diz os Espíritos, é o amor em ação. Nós somos criados para amar e sermos amados. Amar e sermos amados. Ter fome de amor é como ter fome para alimentar o corpo. Ter fome de amor é como ter sede para hidratar o corpo. Ter fome de amor é como ter sono para dormir. Percebe? Mas isso vai desenvolvendo essa fome de amor. E quando nós agimos com amor, nós saciamos a fome de amar. É quando então nós sentimos a felicidade cada vez mais plena. Porque o Espírito puro ele só faz o bem, somente o bem. O Espírito puro sentiria indigno de cometer um ato qualquer com hipocrisia para tirar benefício do seu próximo. Dá para entender isso? É por isso que se diz que fora da caridade não há salvação. A caridade, diz Jesus, diz a doutrina espírita, é uma condição
para que nós possamos nos salvar. Eles usam o termo salvação, porque é um termo, vamos dizer assim, da teologia, da cultura teológica, que vem lá de trás. Salvar significa conquistar a perfeição, adentrar o reino dos céus. Por isso que o primeiro e o maior de todos os mandamentos é o qual? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito e de todo o entendimento. Ou seja, de acordo com a nossa capacidade. Quando diz assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento, está dentro do teu limite. E essa é a lógica, já que nós somos criados simples e ignorantes. E cada vez mais, esse todo amor, esse todo espírito, esse todo entendimento vai crescendo, percebe? E como é bom. Então nós temos necessidade de amar. O segundo mandamento, ama o teu próximo. Como já és capaz de amar a si mesmo. O amor do próximo tem como base o amor a nós mesmos. Tem gente que ainda não se ama, não tem? Ou não? Tem gente que se destrói, se autodestrói. Ele não desenvolveu a capacidade de amar. Mas o que a doutrina espírita traz para nós de belo, de consolador, é que todos conquistaremos essa capacidade plena de amar. E vamos dar todo o amor que é possível vibrar dentro de nós, dentro do nosso coração. Este capítulo, ele é espetacular. Aqui fala do óbolo da viúva, não fala? A caridade não precisa ser grande. A grandeza da caridade está no esforço que nós fazemos para fazê-la da forma mais pura possível, mais desinteressada possível, sem nenhum gesto de egoísmo. E que Jesus nos abençoe.